Sobre o lançamento da Frente Conservadora. Para bater um papo comigo, o ex-deputado Onyx Lorenzoni. Muito bom dia, Onyx, tudo bem? Bom dia, Fábio Renner, bom dia a todos os amigos, as amigas que estão sintonizados na acústica, em especial, né, os amigos de Camaquã. É uma alegria voltar para esse microfone. Onyx, vocês reunirão aí no dia 17, vai ser na quinta-feira, num grande evento aí para reunir simpatizantes, potencializar esta defesa da Frente Conservadora. Explica para nós o processo todo, porque esse evento é transmitido para o Brasil inteiro também, né? Sem dúvida nenhuma, nós vamos ter aqui a presença, né, do deputado Eduardo Bolsonaro, né? Teremos também a presença do deputado Gustavo Gayer, que vão nos ajudar, né, na mobilização dos conservadores gaúchos, né, numa frente que vai receber aí quase 20 deputados estaduais que vão também fazer parte desse movimento, de vários partidos, porque os princípios e os valores conservadores são absolutamente comuns, né, a milhões e milhões de brasileiros. Então, é necessário que a gente possa ter essa organização. Nós temos, né, como nosso adversário, né, a esquerda brasileira, que há 40 anos está organizada. Sempre, para as pessoas entenderem, nós hoje, o movimento conservador brasileiro, é uma criança de 6 anos de idade caminhando para o seu 7º ano. Né? A gente fala isso porque tudo começa lá em 2016, 2017. Então, nós estamos falando aí de um movimento que ainda é muito novo, é muito jovem, que precisa de organização, precisa de representação, né? Mas é uma realidade, né? Nós temos hoje uma capacidade de participação e mobilização que se conta às milhões de pessoas, tanto no Rio Grande do Sul quanto no plano nacional, e nós precisamos dar consequência para tudo isso. Sem dúvida nenhuma, né, no atual momento, né, uma guerra cultural no Brasil, com uma prevalência, nesse momento, até por um movimento que já existe há praticamente 40 anos no Brasil, que é um movimento de esquerda, e que precisa ter o seu contraponto. Né? A democracia pressupõe haver dois lados, né, na moeda da democracia. E é importante que a direita, o conservadorismo, né, os princípios liberais, por exemplo, da economia, possam ser conhecidos da população, discutidos pela população, e nossos princípios e valores sejam defendidos, né? A família, a liberdade, né? Essas coisas são muito importantes que a gente tenha grupos não apenas organizados na sociedade, mas também um conjunto de parlamentares que se comprometam com essa pauta. Né? Isso tu fala uma coisa interessante, né? Que essa estruturação, essa organização, a esquerda fez bem isso no passado. E no mais, o outro lado que quer se manifestar suas opiniões, muitas vezes são até constrangidos de expor a sua informação ou a sua posição, porque o outro lado, quando se diz contrário, ele fala por que é contrário. E a direita, muitas vezes, se aquieta, mesmo tendo posição, não se expõe. A vontade de vocês justamente de criar essa frente para fazer as pessoas participarem mais, se colocarem, mediante a opinião pública, suas posições, Onyx? Bom, eu estou vivendo uma experiência muito interessante, né, Fábio? Eu, desde o início do ano, eu tomei a decisão, depois dos resultados eleitorais do ano passado, fiquei 28 anos no parlamento, né, mais a experiência, né, dos anos de governo que eu participei, eu ocupei 5 ministérios, então eu conheci muitos lados da gestão pública, né, e eu resolvi tirar um período sabático, né, onde eu já havia comentado contigo, eu fui à Itália, né, em busca das raízes familiares, e agora, no segundo semestre, eu começo em Portugal um curso de gestão pública. Né, eu vou voltar para os bancos universitários, eu vou debater, vou estudar, ou seja, não é porque a gente já tem uma longa caminhada que a gente não tem mais nada para aprender, todo dia tu aprende, né?
E o que eu tenho visto na Europa é que lá o movimento conservador, né, ele não tem uma organização, né? Ele continua muito circunscrito às ações dos partidos, alguma coisa de movimento social, mas não há uma interligação, não há a construção de uma pauta comum, né? Não há um diálogo permanente, que é um outro trabalho que eu venho desenvolvendo lá. Recentemente, o deputado Eduardo Bolsonaro esteve lá na Europa conversando com o Chega português, com o Vox espanhol, né? Com o Fratelli d'Italia, que é o partido da Meloni, com o Lega Nord, que é o partido que apoia, né, o governo da Giorgia Meloni na Itália. E nós estamos agora numa fase também de organização, né, dos representantes dos brasileiros, né, que se contam aos milhões que vivem na Europa hoje, com uma série de um ciclo de palestras que nós vamos fazer agora no final do mês de setembro, aí com a presença, muito provavelmente, do Eduardo também, já está certo o ex-ministro Gilson Machado do Turismo, né? O deputado Pazuello, pelo Rio de Janeiro, né? Estamos aguardando a definição, né, do Ricardo Salles, ou seja, nós estamos mantendo um processo de discussão, não apenas dentro do Brasil, mas também para que os conservadores da Europa, os conservadores da América do Sul, representados aqui pelo PL, possam poder interagir, construir pautas comuns e levar à sociedade, né, o que a gente propõe, o que a gente defende. O movimento conservador e a frente conservadora, que é uma frente parlamentar, ela tem esse objetivo, né? E também a gente não está circunscrito a um único partido. Essa frente terá, se não me falha a memória, 4 ou 5 partidos compondo, né? O coordenador dela é o Rodrigo, né? O meu filho que é deputado estadual, e o objetivo é pautas comuns, levar informação, né, para a sociedade gaúcha, que é onde essa frente vai atuar, mas não só aqui, né, no Brasil e fora do Brasil também, porque enquanto nós temos Foro de São Paulo, quando nós temos a esquerda europeia que tem uma pauta absolutamente comum, quase unitária na Europa e no Brasil. Tu liga a televisão lá, tu vê um representante do Chega, um representante do Partido Comunista Português, ou um representante do PSOE, Partido, né, Socialista Obreiro Espanhol, e pega um representante aqui do PT ou do PSOL, a pauta é a mesma, igual, da mesma maneira, os mesmos argumentos. Então, nós precisamos aqui, aqueles que defendem a liberdade, que defendem a família, que são a favor do controle de drogas, aqueles que não querem que o aborto seja algo absolutamente feito de maneira irresponsável, que preservam, né, a liberdade econômica, que querem um Estado que pese menos sobre os ombros de quem trabalha. Essas pessoas têm que ter vez, essas pessoas têm que ter voz. E aí o mérito que o deputado Rodrigo Lorenzoni tem é nesse sentido de poder ter reunido um conjunto de quase 20 deputados estaduais que já subscreveram a frente, que vão ser apresentados, né, à sociedade gaúcha lá na próxima quinta-feira, junto com esses expoentes brasileiros, para poder dividir com a sociedade e com os próprios membros da frente todos esses princípios e valores que nós mostramos ao longo dos últimos 4 anos do governo que foi liderado pelo presidente Jair Bolsonaro, que eles vão ajudar a mudar o Brasil. A gente não pode esquecer, a Organização Mundial da Saúde, vou repetir, a Organização Mundial da Saúde elegeu o Brasil em 21 como o país do G20, então das 20 maiores economias do mundo, que melhor combateu o Covid. Quantas coisas como essa tu viu escrito na imprensa brasileira ou falado na televisão brasileira? Eu não tenho memória, eu descobri isso lá fora. Então, só para a gente poder ter uma ideia, né? É bastante difícil esse assunto, mas eu acho que é importante consolidar uma posição, consolidar posições de contraponto, porque senão só um lado ouve, só um lado fala. O que eu sinto, Nix, é que as pessoas têm que se predisporem a participar desse processo. Pessoas que pensam diferente, porque não se dá condição de tu, num grupo de WhatsApp,
inclusive da própria família, muitas vezes, não é o meu caso, mas da família, tu não tem o outro lado falando. Quer dizer, no grupo de WhatsApp de amigos, parece que se tu falar uma coisa diferente do grande grupo ou de uma parte do grupo, tu é execrado. E eu acho que isso não funciona numa democracia salutar. Eu acho que tem que haver um jeito das pessoas serem pacientes, de ouvirem, pelo menos de entenderem o que a outra pessoa está falando. Agora, não simplesmente fechar os olhos, os ouvidos, para não ver contraponto, né? Eu acho que isso aí é importante. Esse evento tem cobrança de ingresso? Como é que funciona na Assembleia Legislativa, lá no Dante Baroni, hein? Não, o evento é absolutamente gratuito, as inscrições são frenteconservadora.com.br, está aberto, ainda tem algumas pouquíssimas inscrições abertas, já viramos o número de 1.000 inscritos, então é muito importante que todos aqueles que tenham comunhão de ideias, comunhão de propósitos com o pensamento conservador, né, possam estar presentes lá, porque vai ser um momento de troca de experiências, integração, orientação, né? E como tu disseste, o que nós estamos buscando? Nós estamos buscando o esclarecimento, nós estamos buscando a divulgação das nossas ideias, nós estamos buscando mostrar com números, com dados, os êxitos que o Brasil vivenciou quando essas ideias foram aplicadas no Brasil, o que já não está acontecendo. Então, a sociedade precisa olhar os dois lados, porque o cidadão que não se envolvem diretamente com política partidária, né, ou que não tenha uma posição ideologicamente clara e definida, para ele conhecer, para ele saber o que as pessoas pensam, muitas pessoas se surpreendem quando a gente começa a falar pelo grau de identificação, e ao final de uma apresentação, eles dizem, não, mas é isso que eu quero para a minha vida, é isso que eu quero para o meu país, é isso que eu quero para o meu estado, é isso que eu quero para a minha cidade. Bom, então aí é arregaçar mangas e participar. Então, também tem esse papel, né, de informação a ser levada para a sociedade, que tem um caminho para o Brasil que é bem melhor do que esse que a gente está trilhando atualmente. Bom, e tu autografará o lançamento de um livro aí que tu trazes esse ano para a gente, né, Onyx? Mas aí vai ser em outubro, né? Sim. Aí vai ser na minha outra vinda, né? Porque eu estou me dividindo entre esse período lá e aqui. Então, eu tô no Brasil, estive em Brasília semana passada, eu fiz um roteiro bem grande aqui, eu fui a 5 regiões do estado. Em outubro nós vamos fazer um outro roteiro, mas o livro já está pronto, ele está na fase final de editoração, deve ser impresso na primeira semana de setembro, e nós vamos ter ele pronto para distribuído, para ser lançado no início de outubro. Então eu volto lá para Portugal agora, início de setembro. Final de setembro eu faço um ciclo de palestras para os brasileiros que vivem lá fora, que são 3 seminários, dia 22 em Roma, dia 23 numa cidade ao lado de Milão, que se chama Novara, e dia 24 em Zurique, né? Aí depois, no fim de outubro, nós teremos uma grande reunião no Parlamento Europeu, já estão confirmados 22 ou 23 parlamentares conservadores de vários países que têm assento no Parlamento Europeu, e vai ser um diálogo de um dia conosco. Muito provavelmente também o Eduardo esteja presente, e outros parlamentares brasileiros, né? Estou pensando em ver se eu consigo levar o Rogério Marinho também, o senador, né? E talvez a senadora Damares. Será um diálogo muito proveitoso, e provavelmente terá em Londres, né, nesse mesmo período, que é no final de outubro, uma palestra para os brasileiros que vivem lá, que são muito numerosos, que moram lá no Reino Unido. Então, são movimentos que a gente vem fazendo dentro do Brasil, fora do Brasil, na busca desta consolidação aqui no Brasil e na América do Sul, né, de um conjunto de representação partidária e também mobilização da sociedade em cima das ideias conservadoras, né, que são tão importantes. Muito bem. O Onyx Lorenzoni convidando o pessoal, então, para esse evento que acontece em Porto Alegre. Tem que fazer inscrição, Onyx? Como é que funciona isso?
Tem que se inscrever nesse link, site, né? Isso que a gente acabou de dizer. Eu vou repetir aqui, é frenteconservadora.com.br, lá vai encontrar esse site, vai poder fazer a sua inscrição, que é totalmente gratuita. Muito bem. E quem for, Fabio, tenta chegar ali por umas 5, 5h30, porque o evento está programado para começar às 19 horas e vai começar às 19 horas em ponto. E como tem muita gente inscrita, para pegar um bom lugar, ficar bem acomodado, não dar atropelo de última hora, desde as 5 horas, lá as portas do Dante Baroni vão estar abertas, vai ter o pessoal lá para receber e dar um acolhimento bem legal, bem bacana aí para quem for lá.